Hi guys! Como é que estão todos vocês? Primeiro momento da nossa aula, nós estamos debatendo sobre textos dialogais, onde ocorrem, características e empregabilidade, função, serve para quê, como trabalhar alguns modelos de questões. Nós fizemos aqui um levantamento nesse aspecto. Nessa parte final da primeira aula, nós começamos a falar um pouco sobre os conectores, dentre os quais nós temos aí a família dos advérbios, nós temos aí a família das preposições, das próprias locuções conjuntivas, das conjunções, e nós vimos vários modelos de questões para chamar a atenção da importância, né, desses conectores. E também da existência da ideia que é ocasionada na empregabilidade, por um exemplo, de um advérbio, me dando aí ideias de intensidade, de dúvida, não é? Me dando aí ideia de lugar, me dando ideia de tempo, e o adjetivo, né, na posição de qualificar o substantivo, a posição que ele ocupa antes do substantivo, tá? E é nesse sentido que nós procuramos trazer modelos e mais modelos. Sendo assim, eu convido vocês a relembrar um pouco desses queridos advérbios. Eles estão também na mesma família, tá? Eles estão na mesma família. Tudo bem? Pessoal de São Gonçalo, muito bom dia, tá? Estão todos na mesma família. Então é importante que se diga que quando eu vou elaborar a prova de vocês, o que é que eu vou fazer? Eu observo as competências e habilidades que foram trabalhadas e os modelos de questões com a mesma linha de raciocínio, e aí aplicamos nas nossas provas, para quando você recebe aí na sua cidade, fazendo a nossa prova, você se sinta assim: rapaz, eu treinei para fazer essas questões seguindo essa visão de competência e habilidade, porque é padrão, tá? É padrão. Então você fica, né, nessa expectativa e vamos aí para mais treinamento. Os advérbios, gente, eles são palavras que vão trazer mais informações, tá? Essas informações, elas podem ser atribuídas a um verbo, a um adjetivo, uma frase, tá? Ou um outro advérbio. Essas informações, elas vão enriquecer ainda mais a tua linha de entendimento, porque essas informações, elas podem ser, por um exemplo, informações de tempo, informações de lugar e etc. Então, olhando aí para esses dois exemplos de vermelho, quem você diria aí que é advérbio? E qual é a ideia que ele me traz? Então, olhando aqui para essas duas frases, né? Quem seria aí o advérbio e qual é a ideia que ele traz? E aí, in your opinion, tá? Professor, advérbio é o I, advérbio é o have to, o advérbio é o go, ou o advérbio é o quickly. Professor, na segunda o advérbio é o driving, será? É o to, é o fast, é o were, ou o advérbio é o you, né? Eita, professor, pegadinha, hein? Então vamos lá, aqui na primeira eu tenho, ó, pronome, aqui é um subjective, né? Ele é um pronome sujeito, né? Um pronome sujeito, significa eu na primeira pessoa, tá? Have to é verbo, é o verbo, né? Tá conjugado aí no presente, ó. E significa tem que, tá? Outro verbo é o go, que é o verbo ir. E a forma como é que essa pessoa está indo, tá? Então vamos lá. I have to go, eu tenho que ir. E a forma como é que eu vou, que eu irei, é uma forma rápida. Então eu tenho que ir rapidamente, né? Eu tenho que ir rapidamente. Quem aí representa
essa informação adicional é esse mocinho aqui, ó. E aqui já temos a primeira informaçãozinha. Qual é? A primeira informação é lembrar que para nós termos, na grande maioria das vezes, a terminação mente, eu acrescento esse ly no adjetivo. Tá? Olha aí o rapidamente. Eu tenho que ir, mas de qual forma? Rapidamente. Tá? Agora eu quero dizer que você estava dirigindo. Tá? Que você estava dirigindo. Tá? Eu agora tenho aqui, ó, um auxiliar mais um verbo principal mais o ing. Quando esse auxiliar ele está no passado, was ou were, eu chamo isso aqui de passado progressivo. Estava olhando aqui para a frase de cima e já ia colocando aqui o presente, tá? É chamado de passado progressivo, que é aquele tempo utilizado para dizer que uma ação estava acontecendo em um dado momento no passado. Por isso que eu consigo traduzir você estava dirigindo, tá? E aí eu coloquei aqui um intensificador. Você estava dirigindo rapidamente. Você estava dirigindo muito rápido. De que forma? Você estava dirigindo rapidamente, tá? Você estava dirigindo muito rápido. Olha aí, rapidamente, too fast. Você estava dirigindo rapidamente. Muito bem. Tá? Olha a importância que o advérbio, né? Olha a importância que um adjetivo, quando ele vem numa frase, não é? Ele vem ali para qualificar ou positivamente ou negativamente um substantivo. Mas olha a importância de um advérbio. Ele traz mais informação. Ele deixa mais rico de detalhes. Então, uma das facetas do advérbio é justamente isso. É trazer informações adicionais, seja do modo, seja do lugar, seja do tempo. Eles são usados literalmente para dizer como, onde, ou quando algo acontece. E, normalmente, senhores, eles vêm depois do verbo principal. Tá? Normalmente, eles vêm depois do verbo principal. Tá? Aí nós temos o primeiro a ser relembrado. Qual seria ele? Os advérbios de manner. São os advérbios de modo. Tá? O advérbio de modo são frequentemente formados com o acréscimo do sufixo ly no adjetivo. Então, eu vou pegar o adjetivo, vou pegar esse adjetivo bad, tá? E acrescentar ly. E aí, eu vou ter um adjetivo transformado no advérbio, acrescentando aí ele ly, tá? Então, nessa linha de trabalho, agora eu consigo visualizar que o advérbio de modo, na grande maioria das vezes, eu vou pegar um adjetivo e vou somar com o sufixo ly. E aí ele vai ter aquela tradução determinada em mente, tá? Assim dizendo, mal, eu vou ter o maldosamente, tá? Eu vou ter o raramente, olha aí, rarely, né? Eu vou ter lindamente, eu vou ter cuidadosamente, suavemente, aquietadamente. É o modo como nós temos. Perfeitamente, Gabriel. Muito bom aí o acréscimo do sufixo ly. Então, I want treat this carefully. Tá? Eu quero tratar disso cuidadosamente. Eu quero tratar disso cuidadosamente, com mais critério. Não é? Não é só tratar por tratar. Ele trouxe uma outra informação. De que modo? Cuidadosamente. Certo?
Agora nós vamos perceber que, além desse advérbio, nós temos o advérbio de place, tá? O advérbio de place. Que é esse advérbio de place? Aí, cuidado. Olha aqui o que eu vou dizer para vocês. O advérbio de place, ele é o advérbio de lugar, tá? Eu posso, senhores, observar uma outra informação. E, professor, eu peguei uma questão que uma vez veio um termo ubicação. Ubicação. Muito bem. O termo ubicação, ele é localização, tá? Ok, gente? Aí eu vou me deparar nisso, gente, com uma questão, tá lá dentro do texto. Aí eu digo, oh, gente, mas o professor falou que era de lugar e veio, tinha tudo, mas não tinha lugar, não. Professor, eu queria, ó, eu não acertei essa questão, eu não tenho resposta, não. Tem. Ubicação, ele me dá a ideia de localização. Localização, tá? Olha só, senhores, eu vou dizer agora que os advérbios de lugar, ele diz onde alguma coisa acontece. Onde alguma coisa acontece. E diferente do que acontece nos advérbios de modo, eles não modificam adjetivos nem outros advérbios. Então, ele vai me dizer onde, né? Onde alguma coisa, ela acontece, ela se realiza. Esse onde aí. When I look around, né? When I look around, I could not see your face. Rapaz, quando eu olhei ao meu derredor, eu não consegui ver o teu rosto, não conseguia ver, né, a tua face. Quando eu olhei ao redor, olha aqui, eu não consegui ver, né? Eu não consegui ver, não pude ver a sua face. A família dele comprou o apartamento dele aonde, hein, gente? A família dele comprou an apartment. Isso aqui é a breve, olha, é a forma de passado do verbo buy, que é o verbo comprar. Ele comprou esse apartamento aonde? Lá nas proximidades de tal lugar. Ele comprou o apartamento aqui perto. Então, quando eu quero dizer aqui perto, uma das formas é utilizar esse nearby. Olha aí, ele me mostrando, né? Aqui pertinho, nas proximidades, tá? O advérbio de place é o advérbio de lugar, de ubicação, senhores. Advérbio de time. Ah, professor, está tranquilo? Ele é o advérbio que vai me dar a ideia de tempo ou uma temporização. Ele vai me dar uma ideia de tempo ou uma temporização. Na mesma linha de raciocínio. Muito bem. Pautado nessa pequena dica que ela vai me dar a ideia de tempo ou um início ou a durabilidade de algo, me diga, nesses dois exemplos, quem são os itens que correspondem a essa ideia de tempo? Nesses dois exemplos que nós estamos vendo aí agora. We are going to travel next week. They'll be here tomorrow. Tá? Quais são as informações com relação a tempo que eu consigo detectar nessas duas primeiras sentenças? Né? Quais são as relações que eu consigo detectar? Vamos lá? Next week. Na próxima semana. Tomorrow. Amanhã. Na próxima semana e amanhã. Eu ainda teria mais uma outra informaçãozinha, viu, gente? Qual a informação eu consigo olhando para here? Qual a informação é repassada quando eu emprego o vocábulo here?
Quando eu disse assim, ó, they'll be here tomorrow. O tomorrow, ele me dá a ideia de temporização. Ele me dá a ideia de tempo. Mas o here, que significa aqui, ele me dá a ideia de ubicação. Ele me dá a ideia de lugar. Eles vão estar aonde? Here. Aqui. Quando? Tomorrow. Então, quando eu disse nós iremos viajar semana que vem, we are going to travel next week. Está programado para acontecer. E eles estarão aqui amanhã. Esse estarão, ele é feito com a presença desse auxiliar aqui, ó, will, mais o verbo. Esse verbo sem o to. Daí você dizer que nós estamos perante ao tempo chamado de simple future. E esse simple future, ele tem essa pegada. Ele nos fala sobre algo que poderá acontecer. É algo especulativo. Ou uma promessa, ou algo que foi decidido no momento da fala. Muito bem. Vamos agora à prática, tá? E para tanto, eu vou pedir aí que vocês leiam com critério, lembrem-se do que foi falado e nós vamos praticar. Olha aí um modelo tranquilo de questão de nossas provas. Agora, na última, ao invés de você ter que escrever a resposta, ela vem lá em sequência, né, da demonstração dos pronomes, dos tempos verbais possíveis. Cuidado, aí são duas questões em uma, tá? Ele vai, três questões em uma. Ele vai te pedir a ideia repassada por Seldon, ele vai querer saber o tempo verbal predominante através da estrutura e quais pronomes são usados. Para tanto, senhores, 2 minutinhos na tela. Tardel, Rian, Kaiser, Micaela, pessoal, os ilustres de São Gonçalo, a Sharon, Gabriel, muito bacana. Vamos aqui comigo, vamos lá. Ó, the respect, né, o respeito e o reconhecimento, seldom encontrado hoje em dia. Seldom encontrado hoje em dia, nos tempos de hoje.
tá? Olha só, ele está na tradução de raramente, raramente. Perfeito. Quem dessas letras A, B, C, D, E tem aí uma proximidade com raramente? Perfeito, Gabriel. Perfeito, tá? Quem aí nessas letras tem essa proximidade com a palavra raramente? É que se você observar, tem aí um vocábulo que ele tem aí uma simpatia de grafia, não é? Mesmo que distante, mas nós temos uma sensiparidade. Então, para quem marcou a letra B de bolacha, com certeza acertou, tá? Esses aqui, senhoritos, ó, esses aqui, eles vão me dar a ideia, mas vão me dar uma ideia de frequência. Estão me dando uma ideia de frequência. Combinado? Entenderam? A Kaiser, o Jardel, o Micael, a Sharon, o pessoal que está nos acompanhando e participando. Eu adorei aí as respostas de vocês. E professor, e como é que eu faço para saber o tempo verbal predominante? Vamos lá. In as an American Express card member, olha, will enjoy, will be, will be, será tratado como um membro, não como um número. E will receive, e receberá. Quando você encontra esse will mais o verbo, e esse verbo sem o to, você está se referindo àquele tempo que terminamos de falar sobre, que é o simple future. É o futuro simples, é o tempo predominante. E aí ele diz quais pronomes foram utilizados, né? Quais pronomes foram utilizados? Bom, nessa questão de pronome, vamos ao que nos chama a atenção. You, tá? Foi utilizado. Us foi utilizado. Aí ele repete. You will, né? E também and you will receive. And you will receive the respect, né? E reconhecimento raramente encontrado hoje. Ilustres, esses pronomes aqui, eles são pronomes pessoais. Esse aqui é um pronome pessoal sujeito, porque ele está vindo perto do auxiliar. Esse outro aqui, por vir depois de um verbo, tá? Por vir depois de uma preposição, ele também é um pronome pessoal, só que ele é pessoal objeto. Ele é um pronome pessoal na qualidade de objeto. Ah, então, eles são os famosos personal. Exatamente, são eles aí. Oh, wow, it's amazing. Fantastic. Vamos tentar novamente? Olhando aí para essas imagens, né? Quem são os advérbios? Quem são os advérbios presentes aí? E o que é que eles nos repassam? Por favor, meu diretor, tempinho na tela.
Muitíssimo obrigado, Jefferson, lá de São Gonçalo, e o Gabriel. Legal a participação dos ilustríssimos. Eles perceberam aí o today e viram a presença do seldom. Muito bem. Vão aí nas traduções de hoje e a tradução de raramente. Cão que ladra raramente morde. Raramente. Cão que ladra raramente morde. Bark. Dog seldom bite. Muito bem. Me dando aí ideia de tempo e ideia de frequência. Ideia de tempo e ideia de frequência. Certinho? Ideia de tempo e ideia de frequência. Be awesome today. Seja maravilhoso, seja gentil hoje. But first coffee. Que seja um dia estupendo, mas primeiro café. Uma postagem aqui de alguém que gosta muito, a meu exemplo, de café. Eu super amo café. Pronto. Essa daqui está extremamente fácil. Tá bom? Olha aí. How does the dog bark? Aí ele fala que o... Olha o LY aí. How does the man walk? Walk. Como é que ele caminha? Aí ele fala que the man walks. Ó. Terminaçãozinha. LY. Professor, essa tá difícil. Tá não. Não está. Basta você ter atenção. São advérbios de modo. E outro desconfiágoras, ele começa como. Então ele vai perguntar pela maneira, um modo, tá? Como. Então vou ter aí a letra. É intensidade, é? Não é dúvida não, né? Muito bem. Tá aí. Olha a resposta. Advérbio de modo. E às vezes isso acontece. Às vezes a resposta está tão estampada para nós vermos, né? O aluno fica às vezes, não acredito, não. Acredito é nada. Tenho certeza que, não, o professor está tirando onda com minha cara. Vou botar assim, ó. She never says adios. She never says adios. Me diga aí uma coisa. Quem aí transmite uma ideia? Quem aí está conectando essa ação? E qual é a ideia que ela transmite? Qual é a ideia que ela transmite? Vamos ver aí quem consegue visualizar essa resposta. Quem aí me conecta com uma ideia e qual é essa ideia que está sendo conectada? Muito bem. Olha aqui o Nunquinha da Silva Sauro, né? Nunca. Ideia de frequência. Ideia de frequência. Ideia de frequência. Ideia de frequência, viu? Frequência aí 0. Né? Ela nunca diz adeus. Adiós. Ela nunca diz goodbye. Ela nunca diz goodbye. Ela nunca diz goodbye. Adiós. Muito bem. O que é um cartaz? Outro gênero textual, né?
O principal objetivo de um cartaz é chamar a atenção das pessoas à mensagem que está sendo transmitida. Para isso, ele pode ser feito em diversos tamanhos, formatos, cores, formas, tá? Além de inúmeras formas de dispor as informações textuais. O cartaz é o gênero textual produzido de forma clara e objetiva para facilitar a compreensão no momento da leitura. Entre as suas características está divulgar alguém, algum evento, alguma coisa. Para melhor compreender sobre a estrutura e a função dos cartazes, vale a pena relembrar o que são os gêneros textuais, tá? Então, o cartaz, ele compõe o quadro de mais um dos gêneros textuais que circulam em nosso meio, no nosso cotidiano. Nós podemos encontrá-lo por diversos lugares. Muito provavelmente, vocês já viram cartazes hoje, né? Aí na sua cidade, perto da escola, perto da sua casa. Você já deve ter visto cartaz eletrônico navegando na internet ou no próprio WhatsApp, tá? Como todo texto, ele também possui finalidades específicas. Tanto serve para instruir e informar, quanto para persuadir. Para que possamos entender melhor sobre tais funções, tomemos alguns exemplos. Vamos lá. Ao adentrarmos em um evento, nós podemos identificá-los nos locais estratégicos. E eles vão funcionar como uma espécie de guia. Sua ocorrência se dá no sentido de informar ao público. E eu posso ter a verbalização ou não verbalização, tá? Indicação de salas, horários, aspectos ligados a tal ocorrência. Cita-se como outro exemplo o caso de cartazes geralmente fixados em locais públicos, informando-nos sobre loja em liquidação, sobre lançamento de um produto no comércio e até mesmo sobre a realização de um show artístico. Ah, professor, então agora eu já sei, eu me lembro. Eu estou habituado a ver cartazes. Diante dos referidos exemplos, nós percebemos a intencionalidade discursiva presente em ambos, principalmente pelo emprego da função apelativa. No que se refere aos recursos linguísticos, senhores, o cartaz possui uma linguagem sintética amplamente objetiva, contendo todas as informações necessárias para alcançar os objetivos pretendidos por meio do discurso. Imagens e criatividade também são pertinentes no caso da característica persuasiva. Portanto, ilustríssimos, o cartaz figura-se como importante modalidade textual, informando-nos sobre um determinado acontecimento ligado aos acontecimentos sociais ou instruindo-nos de alguma forma. É ou não é importante o cartaz? E ele está presente em nossas vidas, tá? Observe aí, ilustríssimos, este cartaz. Olha a quantidade de informações objetivas. Eu tenho um chamamento para a imagem e eu tenho um título enorme. Ó, enorme. Ó o título enorme. O que é que eu vou fazer? Como são microinformações, eu vou logo na situação da questão. Então ele diz o seguinte: o cartaz anterior, divulgado pela Organização Mundial da Saúde, que é realizado, ele é assim, ó, em inglês, WHO, Organização Mundial da Saúde, no contexto da atual pandemia, destaca o papel dos governos em oferecer medidas de proteção e prevenção a mulheres e crianças mais vulneráveis aos sintomas da doença, dar apoio a mulheres e crianças vítimas de situações domésticas
inseguras, agravadas pela doença. Incluir mulheres e crianças entre aqueles que merecem prioridade em tratamentos de emergência da doença. Preparar serviços de suporte para atender mulheres e crianças diretamente afetadas pela doença. Tá? Então, vou voltar aqui no cartaz, dar uma analisadinha aí e vamos aos comentários. O que é que você pensa a respeito desse cartaz? Quais as informações? Qual é a intencionalidade dele? Ele visa a informar a quem, a quem sobre o quê? Olhem com bastante critério. Meu diretor, coloque aí o tempo na tela, por favor. Ponto. Professor, eu fui atrás das palavras transparentes, eu fui olhando aqui e eu cheguei à conclusão que os governos, né, os governantes, eles podem ajudar a proteger mulheres e seus filhos, suas crianças, from, me dando a ideia de origem, de origem, de, do, da. Então aqui, ó, da violência, violence, né? Durante o Coronavirus Disease 19, durante a pandemia do Covid-19, incluindo violência contra as mulheres, né? Incluindo violência contra as mulheres que estão aí responsáveis pelo plano de ação e de enfrentamento. Para dar mais peso, Organização Mundial da Saúde, nós temos aqui essa propagadora dessas ideias, tá? E aqui também o que é ofertado em termos de amparo. Sendo assim, você que marcou aí a letra B de bola,
com toda a convicção, acertando em cheio. Dar apoio a mulheres e crianças vítimas de situações domésticas inseguras agravadas pela doença, né? Agravadas pela doença. Oferecer medidas de proteção e prevenção a mulheres e crianças mais vulneráveis nos sintomas da doença. Nada disso. Incluir mulheres e crianças entre aqueles que merecem prioridade no tratamento. Não fala nisso. Preparar serviços de suporte para atender mulheres e crianças diretamente afetadas pela doença. Também não. Ele trata da questão da violência doméstica, agravada pelo momento pandêmico, né? A alternativa B está correta, pois afirma: os governos podem ajudar a proteger mulheres e seus filhos da violência durante a pandemia de Covid-19. Muito bem. Vamos a mais um. Mesma linha de raciocínio com os textos com informações verbalizadas e não verbalizadas. Tempinho na tela, meu diretor. Bacana, Canaveira. Tudo bom, Natanael? São Gonçalo. Gabriel. Certo. A imagem faz parte de uma campanha sobre o impacto do consumo excessivo de calorias na saúde, a arrecadação de alimentos entre americanos, a importância de uma alimentação saudável, o desperdício de alimentos, o consumo de alimentos orgânicos. Vamos ver aqui o seguinte. Primeiro, é que aqui é uma quentinha, um pedaço de torta. Aqui, ó, a torta está intacta. Que são as fatias dela, ó. Tá? A torta está intacta. Essa outra parte aqui não tem, ó, tá vazio, tá quentinha. Certo até aí? Detalhe número 2. Ele situa muito bem quando ele fala os Estados Unidos da América, né? The USA. Os Estados Unidos
da América. Então ele já situa você de onde ele está falando. Segundo item, ele diz aqui que 40% de toda comida, ó, de todo alimento do nosso country, país, ela nunca é ingerida, tá? Enquanto que 50 milhões de americanos do not have, não tem, não tem, não tem acesso, não é, com uma constância minimamente humana a essa alimentação. Aí ele diz aqui, ó, o que jogamos fora, o que jogamos fora e o que comemos. O que jogamos fora e o que comemos. Então, literalmente, ele está fazendo aí a alusão ao desperdício de alimento. Parabéns aí ao pessoal de Canavieira, parabéns aí ao Natanael, lá de São Gonçalo, ao André. Ficou muito bacana aí a visão, a percepção e a resposta de vocês. Volto a enfatizar que todas essas questões que nós estamos fazendo na sequência envolvendo o texto, elas são questões de vestibulares. A mesma linha de raciocínio que vai aí para a prova de vocês, tá? E vocês podem ter certeza que a gente sempre trabalha aqui com um número muito grande de modelos de questões. E fica o foco, também a gente não pode tirar, né, da realidade de alguns alunos que já me disseram que vão fazer vestibular ou na qualidade de treineiros, ou outros que já estão até em cursos técnicos concomitantes, né? E aí é importante a gente sempre estar mantendo essa linha de treinamento. A letra D está correta, 40% de todos os alimentos em nosso país não são comidos, ao passo que 50 milhões de americanos não têm acesso frequente a alimentos. É a realidade que ele colocou aí. Bom, dentro da sequência, nós temos outras possibilidades de trabalho. Quais seriam elas? Envolvendo estruturas. Ele vai te repassar essas estruturas e ele vai te fazer uma pergunta. Qual é o tempo verbal predominante na imagem? Qual é o tempo verbal predominante na imagem? E aí ele fez aqui esse questionamento, né? Ele diz assim, ó, why, porque, is this, isso está, happen, acontecendo, to me, comigo. Olha aí. Por que isso está acontecendo comigo? Porque isso está acontecendo comigo. E o truque está aqui, ó. Esse está é o es. E esse acontecendo, esse happen, verbo com ing. Sendo assim, eu estou falando do presente progressivo ou do presente contínuo. Esse tempo verbal aqui, ele é utilizado também para indicar, ele indica que uma ação ela está acontecendo no momento da fala. No momento da fala. Ele indica que essa ação ela está acontecendo no momento da fala. Marcaram letra D com toda a convicção. Acertaram quando o Peter Park, né? Peter Park disse assim, why is this happening to me? Por que está acontecendo comigo? Muito bom. Very good. Vamos à próxima.
Qual é o tempo verbal predominante na imagem? Receba. Né, Gabriel? Vamos lá. Qual é o tempo predominante na imagem? Natanael mandando muito bem lá de São Gonçalo. Senti a ausência de Canavieira, que também é muito participativo. Qual é o tempo verbal predominante na imagem? Vamos desassociar aqui, vamos lá? Eu tenho o sujeito, mais o auxiliar, que é o is, mais o going to, mais um verbo, e aí entra em ação o complemento. Essa estrutura, ela vai dizer o seguinte, ela vai indica que a ação, ela está prestes a acontecer. Que a ação, ela está prestes a acontecer. Ou não, porque está negando, não é vero? Está dizendo assim, ó, não, ó, it's not going to happen. Dá para você ver aí pela movimentação labial dela, né? It's not going to happen. It's not going to happen. Isso não vai acontecer. Esse futuro, ele é chamado de... Olha, professor, tem 2 futuros. Perfeito. Então, tem 3 futuros. Então, vamos tirar letra E, letra D de dado. Para ser futuro perfeito, teria que ter aquele have e o verbo no particípio. E ele não está no particípio. Tá? E para ser futuro simples, eu teria que ter o will. E eu não tenho will. Eu tenho o going to. Então, senhores, resposta correta, letra B, né? Letra B de mouth. Letra B de mouth. Vai ser letra B de bola. Aí é o near future. Lembrando que para ser futuro simples, você tem esse aqui, ó, o will. Para ser futuro simples, eu teria aí will, tá? Will é especulativo. Muito bem. Relembrar é preciso, né? You may be right. I may be crazy. You may be right. I may be crazy. No trecho you may be right, o verbo modal, olha o verbo entrando em ação. O verbo modal, ele traz ideia de que? Probabilidade, de futuro, proibição, obrigação, tá? Capacidade. E aí, senhores? Probabilidade, futuro, proibição, né? Obrigação ou capacidade. Vamos colocar uma frasinha aqui para ver se ilumina mais. O may, ele também pode ser assim, ó. May I come in? May I come in, sir? Eu posso entrar, me dando aí uma ideia de permissão um pouco mais formal. Eu poderia, rapaz, eu olhei ali, olha aquele tanto de nuvem, pai, mas tá frio. It may rain today. Pode chover hoje, tá? Eu tô vendo ali várias nuvens no céu, umas negras bem fortes, né? Tá tudo muito turvo e pode chover hoje. It may rain today. Pode chover hoje. Pode chover hoje. Nessa mesma qualidade de informação, eu tenho uma probabilidade e uma probabilidade easy, né? Uma probabilidade easy, ela é uma probabilidade fácil de acontecer. Ah, olha só, você pode estar certa, eu posso estar errado, eu posso estar doido. É uma probabilidade. You may be right, I may be crazy. Você pode estar certo, eu posso estar louco. Uma probabilidade normal, tá? De própria consciência. O último a participar foi aí o Davi.
a Sharon, Jardel, Natanael, lá de São Gonçalo, tá? Quero agradecer também a Gabriel e a todos os demais polos, as escolas, os professores que nos acompanharam nessa sexta-feira ensolarada, com muito conhecimento, como é de praxe em todas as nossas aulas. E aqui fica o meu invite, o meu convite para a próxima sexta-feira. Vamos participar e vamos ver quem vai ser, né, a escola, o aluno com o maior número de acerto. Até mais, gente. Bom descanso.